Boa noite. Vamos a Atos, capítulo 2. Vimos na última pregação, domingo à noite, que o povo, compungido pelo discurso de Pedro, perguntou o que fazer. O que a gente faz depois de ouvir isso tudo? E Pedro disse para se arrependerem, depois serem batizados, e afirmou que eles receberiam o dom do Espírito Santo, que eu já expliquei que era o próprio Espírito Santo que eles iriam receber. Perguntei qual teria sido o resultado da exortação de Pedro. Esta exortação respondendo o que nós devemos fazer. Depois que ele falou estas coisas, o que houve? Aí eu falei que temos no texto o registro de duas consequências. Uma imediata, no mesmo dia, que foi a conversão de 3.000 pessoas. Até chamei a atenção que lá não diz que se converteram 3.000 pessoas, mas aceitaram a palavra. Até comentei que foi usado como sinônimo de conversão a aceitação da palavra, expliquei um pouco isto, e eles foram batizados. Isso nós já examinamos. Então agora eu queria ver a segunda consequência, não no mesmo dia, mas a curto prazo, ao longo de algumas semanas, meses, uma consequência direta de tudo isso que aconteceu. E aí nós vamos a Atos 2:42. Então, logo depois do 41, quando fala dos 3.000 que aceitaram a palavra e foram batizados, logo depois do 42 vem: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, nos ajuda a entender a Tua palavra, a buscar nela as Tuas verdades e como vivê-la 2.000 anos depois de um texto que foi escrito e que estamos lendo e crendo pela fé, que é um texto inspirado pelo Teu Espírito Santo, escrito pelo Teu servo Lucas, sim, este livro em particular, mas dirigido ele que foi pelo Teu Espírito Santo em cada palavra aqui. Então, é a Tua palavra, é mandatório o que está escrito aqui. É Deus falando conosco, és Tu falando conosco. Então, honra ao Teu Filho Jesus Cristo, fazendo o que nós entendamos isto, nós crentes, e aqueles que não fizeram ainda uma decisão pessoal por Cristo, que entendam a necessidade disso e, levados pelo Teu Espírito Santo, cheguem até este ponto. Só o Teu Espírito Santo pode abrir a mente, o espírito de pessoas que não... de todos aqueles que não aceitaram Cristo ainda. Como nós, que hoje somos crentes, éramos assim também. Todo ser humano nasce sem Cristo. Então, não é a religião que resolve o problema de ninguém que nasce perdido, longe de Ti. Mas o arrependimento de pecados, como Pedro disse, e a aceitação de Cristo, isso leva, e é a única coisa que leva à salvação eterna. Então, pedimos que pessoas aqui presentes sejam beneficiados, brindados com esta fé que só o Teu Espírito Santo pode dar. Em nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos de antemão pelos resultados. Amém. Se converteram, 3.000 pessoas, foram batizadas. E aí? E dali para frente? Não, cada um foi para a sua casa depois do batismo, da reunião ali que houve, e cada um ficou seguindo sua vida, tocando. Os que gostavam de ir ao templo, continuaram indo ao templo, os que não
não tinham esse costume, continuaram assim e foram vivendo as suas vidas. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Houve uma mudança profunda na vida, no dia a dia, no costume dessas pessoas. Não apenas como um costume social ou familiar, não, mas agora dentro de um objetivo de servir ao Senhor Jesus Cristo naquela nova fase de existência, em que abriram os corações a Cristo, receberam o dom do Espírito Santo e agora creram que tinham vida eterna, que de fato passaram a ter. Então, esta mudança na vida de cada um daqueles 3.000 ocasionou, então, o que nós vamos comentar aqui. A resposta, eu vou hoje trabalhar só no versículo 42. Mas, na realidade, até o versículo 47, é que nós temos a resposta a essa pergunta de uma maneira mais detalhada. E é fundamental para se entender uma igreja, ou pelo menos a essência do que é uma igreja, ou algo importante do que é uma igreja. O resumo é que eles passaram a se reunir constantemente. Isso que nos ensina o texto até o versículo 47, hoje vamos ver só o 42. Se eu encerrasse aqui a pregação, vocês já teriam aprendido uma das características mais básicas de toda igreja local: se reunir com frequência. Básico. E não poderia ser mais explicitado isso, tornado mais claro do que de fato foi por Lucas, aqui nesse texto. Se reunir com frequência. Então, o que é que houve com aqueles homens que eu vi, com aquelas pessoas que eu vi no Pedro? Se converteram, se arrependeram, foram batizados. Ótimo. Isso, imediato. E depois disto, passaram a se reunir com frequência. A resposta, resumidamente, é esta. Uma pergunta puxa outra, né? Passaram a se reunir para quê? Que pergunta é esta? Para quê? O que eles faziam juntos? Fundamental entendermos isto. Porque nós somos uma igreja local. Eles passaram a ser uma igreja local naquele momento. Foi o nascimento da igreja, inclusive. A igreja de Cristo na terra, através de igrejas locais. Essa aí é a primeira de que se tem notícia e que a Bíblia registrou. Se reuniram para quê? E eu gostaria que essa pergunta, primeiro, este fato, ficasse na mente de cada pessoa. Se eu faço parte de uma igreja, eu preciso ter o costume de me reunir constantemente com os irmãos que fazem parte desta igreja. Bote isso na sua cabeça, na sua mente, no seu coração, porque não sendo assim, não estaremos enquadrados naquele perfil que nos foi traçado tão bem por Lucas, o escritor do livro de Atos. Então, para que eles se reuniam? 4 atividades básicas. Mas antes de ver cada uma, que é o que eu pretendo fazer, quero observar que um só verbo, olhem os verbos, já tenho dito isso muito daqui do púlpito, né? Olhem os verbos na Bíblia. Hoje eu vi alguém comentar, não vou dizer quem foi não, mas que tinha num contrato aí, que um advogado fez, uma frase enorme, e a pessoa, o leigo, notou que não tinha verbo. Aí não entendeu nada, ligou lá para o profissional e tal, e foi uma discussão grande, nada, no fim reconheceu que estava meio sem sentido, não tinha verbo. Pois aqui tem um verbo que aponta para as 4 atividades que eles passaram a fazer quando se reuniram juntos.
Qual é este verbo? Adorar. É ele? Cantar, ouvir? Não. O verbo não é este. O verbo que direciona todas essas atividades é perseverar. Isso é muito importante. Facilmente eu poderia dedicar toda esta pregação para o verbo perseverar e a importância dele na vida cristã neste mundo. Mas aí ficaria muito segmentado demais, segmentada a exposição do livro de Atos, embora eu não fosse o primeiro a ficar anos, porque tem pastores que passam anos num livro só. Se eu não me engano, o pastor Martin Lloyd-Jones ficou mais de 10 anos num só livro. Uma coisa assim. Não pretendo fazer assim. Seja como for, preciso enfatizar que a vida cristã é perseverança nos caminhos do Senhor. Eu nunca pensei nisso, mas eu tenho a impressão que não tem muito sentido usar esse verbo para nossas atividades no céu. Por quê? Olha, lá estou eu entrando em perseverança. Eu vou acabar pregando em cima de perseverança. Não vou. Perseverar dá a ideia de dificuldade e de insistir com a dificuldade. De remar contra a maré ou a correnteza, de lutar por uma causa que está difícil conseguir. Uma pessoa, alguém comendo uma sobremesa maravilhosa, cheia de leite condensado. Para mim, persevere, persevere. Você comeu metade do prato já, como o pobrezinho da criancinha, não quero mais não, mãe. Mais uma, mais uma, mais uma. Né? Isso é perseverar, embora meio na marra, mas é perseverar, vamos até o fim, não está querendo comer, come, perseverar, nem que seja, como eu disse, na pressão da mãe, mas ninguém manda uma criança perseverar comendo a sobremesa predileta dela, porque ela está vendo ali com toda a alegria do mundo. Não tem sentido, não tem sentido. Apaixonado pela moça e ela por ele, aí chega o conselheiro lá, casalzinho, perseverem neste namoro. Como? Não vejo hora de casar com essa menina, vocês para eu perseverar. Persevere! Não tem sentido. Então persevere adorando Cristo na eternidade, depois você chegar no céu. Mas por que lá não teria sentido e aqui tem? Nós não amamos Cristo aqui, não. Nós achamos ruim, então, vir para nos congregarmos entre nós, para fazermos as atividades que eu vou citar aqui. Nós não gostamos disso, não. Está meio evidente que nós não gostamos tanto, não. Tem sentido essa conclusão. Não é que não gostamos, não é bem esta a afirmação mais correta. Eu diria assim, faz parte de uma luta do espírito contra a carne, fazer parte de uma igreja e fazer as atividades, fazer em abundância e de uma maneira plena, rica, as atividades características de uma igreja. Não é algo totalmente suave, não. Ixi, pastor, mas é assim mesmo? Quer dizer que é bíblico? Que a gente não gosta, às vezes, mesmo de vir e de se congregar muito e tal? Claro. E se não tivesse na Bíblia, você ia pensar assim, pode até não estar, mas eu sei que eu sou crente, procuro ser um crente fiel,
Mas não é tão fácil eu fazer tudo que a Bíblia está dizendo aqui que essa igreja fez, não. Por quê? Porque de fato há uma corrente contrária, sim. Luta da carne contra o espírito. E a vida cristã agora não é só questão de vir para a igreja e se congregar, mas a vida cristã de uma maneira geral. Prega o evangelho, fala de Cristo, por onde você andar. Pensa que é fácil? Pensa que é natural? Pensa que é gostoso? Falar de Cristo em certos ambientes, em certos locais, com certas pessoas, com certo clima de oposição, é fácil coisa nenhuma. Então, persevere na pregação. Eu tenho o maior prazer de falar do meu Salvador Jesus Cristo. Eu sei que você tem. E por isso não tem sentido dizer persevere? Tem. Porque mesmo que você tenha prazer, é difícil, muitas vezes. E não é sempre que são fatores externos que nos atrapalham, não. Muitas vezes são fatores internos, nosso próprio coração, fraco, falho, carnal, que nos atrapalha de cumprirmos uma vida cristã plena. Então, coloque isso na sua mente. Perseverar faz parte do dia a dia. Quando você amanhã acordar, abrir os olhos, Senhor, me ajuda a perseverar hoje. Tem tudo a ver. Não vá fazer como arminiano. Se eu não perseverar, eu vou cair da graça e perder minha salvação. Assim não. Ok? Então esse perseverar não é para você continuar salvo. A Bíblia não ensina isso, é uma heresia. Dizer que pode perder a salvação. Um crente não perde salvação, absolutamente. Mas, quando fala em perseverar, é perseverar no andar cristão pleno, rico, aprovado por Deus. É isso aí. Então, todo dia tem sentido você acordar e pensar, Senhor, me ajuda hoje a perseverar. Tem tudo a ver, porque vai haver oposição de todo jeito. Muito bem. Então eu quero ver as 4 dessas atividades, e aproveitando para observar a sequência bíblica do envolvimento do crente com a igreja local a que ele faz parte, e aplicar para o convertido de hoje. Uma ressalva aqui. Todo estudante da Bíblia tem que ter cuidado para que relatos históricos não assumam papel ou uma autoridade normativa, ou seja, algo que aconteceu historicamente com alguém ou com um grupo ou com uma igreja ou coisa assim, na Bíblia ou no passado, estamos falando aqui da Bíblia, que isso aconteceu naquela igreja, foi. Então é norma, é mandamento, é obrigatório que exatamente assim aconteça hoje também. Cuidado com isto. Isso é importante. Devemos aprender os princípios para imitar os princípios, mas com sabedoria, para observar o que é doutrina e o que são diferenças de épocas e de costumes. Isso às vezes é uma armadilha grande para muita discussão, muita briga, em igrejas, em movimentos denominacionais, faz isso, não faz assim, porque aí a Bíblia diz, está escrito que a igreja tal procedeu assim, que os irmãos faziam assim, usavam véu, hoje então tem que usar véu, é ordem bíblica, não é ordem, foi um costume, é porque o costume, esse costume não é uma ordem, não é, isso é importante. Então tenha cuidado com isto. Qualquer exemplo da igreja primitiva, a primeira igreja, ou as primeiras igrejas, claro que tem muito mais força quando é apoiado por um princípio estabelecido, uma ordem ou um mandamento em alguma epístola no Novo Testamento, ou mesmo no Antigo Testamento. Muito mais no Novo, porque é a época da igreja. Mas não quer dizer que no Antigo Testamento não tenha princípios que poderão e deverão ser aplicados no dia de hoje, na nossa vida em comum de igreja. Então, primeira atividade, todas regidas pelo verbo perseverar antes. Perseveravam na doutrina dos apóstolos.
Então, um intenso esforço de aprendizado. Aprendendo. Então, eles se reuniram, continuaram se reunindo para aprender mais e mais. Claro, aprendizado resulta em responsabilidade na obediência. Porque a palavra de Deus não é só informações que nós temos dos bastidores celestiais, como foi a criação, como é Deus, até onde Ele revelou. Não são só informações que são também importantíssimas para nós, mas, claro, está cheia de mandamentos para nós cumprirmos. Então, quanto mais nós sabemos, mais nós somos responsáveis em cumprir, em obedecer. Salomão, no ano 1000 anos antes de Cristo, ou 1000 anos antes desta época, que Lucas escreveu isso aqui, falou da importância de ouvir a revelação de Deus. Não precisa lá, como eu falei de manhã, várias passagens já estou transcrevendo aqui, então não vou abrir a Bíblia, apenas ler direto. E não precisa você chegar lá. Eclesiastes 5:1, guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Salomão, não é época de igreja aqui não, 1000 anos antes. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Expliquei isso bem quando preguei sobre Eclesiastes pouco tempo atrás. Então, naquela época, chegue na casa de Deus e ouça, se inteire. Falando de João Batista, lá em Marcos 1, apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saiu a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Então, saiu a ter com ele para ouvir a pregação dele. Ouvir. O que esse homem esquisito, diferente, chamado João Batista, que está revolucionando muita coisa aí, popular, e fazendo umas coisas diferentes, batismo, e apontando para alguém que vai chegar aí muito importante e tal. O que ele tem a dizer? Só tem uma coisa, uma maneira. E ouvir. Eu tenho que ouvir. E lá tem que ser pessoalmente, presencialmente, claro, não tinha nenhum sistema de divulgação de mídia, coisa assim. Jesus, lá em Marcos 9, diz, e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Ensinando. Então, uma das atividades mais básicas do que Jesus fez aqui foi ensinar. Ensinar para quem estivesse lá para ouvir. Tem uma igreja chamada Bereia, que está lá em Atos, vamos chegar lá breve, Atos 17, não sei se tão breve, mas no capítulo 17 nós vamos falar desta igreja. Ora, estes de Bereia eram mais nobres dos que o de Tessalônica. Por que eles eram mais nobres? Porque receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Espetacular. Muitas igrejas hoje são chamadas igreja bereiana, como homenagem a esta igreja aqui, que procedeu desta forma. Um minutinho, senhor pregador. Como é isso aí? Nós vamos verificar, vamos examinar. Quanto a nós hoje, além dos exemplos históricos, desses que eu dei pouquíssimos, tem muito mais, que passagem nós temos das Escrituras que nos motivam para nos reunirmos visando ouvir e aprender? Gálatas 6:6, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Claro,
O alvo aqui é a relação do ouvinte com o seu professor, no caso, o pastor, aqui do contexto. Mas é óbvio que quando fala que alguém está sendo instruído e outro está instruindo, o que está sendo instruído para o outro ouvir e aprender? A palavra de Deus. 2 Timóteo 4:2, Paulo escrevendo para o seu discípulo Timóteo, prega a palavra, insta, dizer, exorta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Prega a quem? A ouvintes, é claro. Mas pastor, tá bom, isso aqui é forte. E eu acho que a gente pode entender como doutrina, não apenas um exemplo histórico da igreja de Jerusalém, mas aqui já é Paulo dizendo lá em Gálatas, dizendo em 2 Timóteo, faz isso, aqui já é ordem mesmo. Tudo bem. Mas é porque eu prefiro ler minha Bíblia em casa. E isso numa época de hoje, em que a presença, eu ia dizer a presença presencial, que é ridículo, né? A reunião presencial perdeu muito peso, claro, por causa das mídias, que são muito fortes e muito variadas, e milhares, literalmente milhares de opções. Então, hoje em dia é muito apropriado o crente ser alertado com a questão de estar presente para ouvir ali no local, da pessoa escolhida pela igreja para aquela atividade, né? Ouve um, no outro domingo ouve outro, no outro dia ouve outro, e faz uma miscelânea de pregadores, elege uma miscelânea de professores e tudo mais. Claro, nós podemos nos beneficiar desta riqueza de opções, lógico, não tem, desde que tenhamos sabedoria e tudo. Mas em momento nenhum deve substituir a ideia do presencial. Pastor, eu prefiro ler minha Bíblia em casa. Aguarde até chegarmos em Atos 8. Aí nós vamos comentar mais sobre essa questão. E não vai agora lá, não. Depois você vê o que é. Mas o fato é que o Espírito Santo se utiliza de pregadores para expandir, explicar, aplicar. Então você lê só em casa, é insubstituível, sim, esta atividade, sem dúvida, para meditação, reflexão, familiaridade pessoal com a palavra, conhecimento panorâmico da Bíblia, insubstituível, claro. Mas não substitui a pregação ouvida do púlpito. Ah, mas então eu ouço pregações do púlpito na internet. Tudo bem. O aspecto de que a palavra foi ali pregada, explicada e aplicada está mantido. Mas, claro, tem muitos outros fatores a serem observados quanto à questão do presencial. Inclusive, lembra, são 4 atividades, estou na primeira, né? Se reunirem para aprendizado. Enquanto você não entender a importância da pregação para a sua vida, você pode até progredir na vida cristã, mas poderá ser um progresso desordenado, irregular. É um ciclista fazendo exercícios para as pernas, mas desprezando os pulmões. Então, na hora de uma corrida, as pernas estarão firmes, fortes, bem treinadas, mas ele não terá fôlego. E será o primeiro a parar na corrida. As pernas boas, resistentes, mas sem conseguir respirar direito. É um todo. Então, a pregação, ela mexe, pregação fiel, uma pregação que realmente examina,
vai fundo e procura envolver todo o conselho de Deus, com a expressão bíblica, inclusive, é extremamente importante. E o sistema, a forma que Deus criou foi um púlpito, com o pastor pregando e os ouvintes presentes ali aprendendo. Bastava esta explicação para que se tivesse muito cuidado com um crente se alimentar de pregações de internet. Agora, eu prego na internet. Mais de 15 anos eu tenho um site, vocês sabem disto. Mas por motivos secundários, eu gostaria que fosse utilizado de uma maneira secundária, complementar. Eu já disse algumas vezes e eu cumprirei, se acontecer. Se eu soubesse que o site Falando de Cristo contribui para crentes deixarem de ir à igreja, porque já tem um alimento lá, eu fecho o site. Porque não é o propósito, longe de mim, pensar na hipótese de eu servir de pedra de tropeço, porque isso seria pedra de tropeço. Eu deixo de ir aos cultos da minha igreja porque eu ouço um site, eu ouço um pregador toda semana. Eu não quero ser esse pedra de tropeço. E eu acho que pastores, como eu, bem-intencionados e tudo, não tem este propósito, mas de ajudar, de complementar, de ser uma riqueza extra para quem quer ouvir uma outra opinião, outra explicação e quer mais, algo assim, como temos livros para ler e palestras para assistir. Amém por isto. Mas nunca para substituir a pregação in loco, ou talvez devia dizer assim, a audição in loco. A pessoa está presente. Perseveraram na doutrina dos apóstolos. Perseveraram, segundo, na comunhão. Na pregação você entra em contato com Deus, através da palavra dele. Na comunhão você entra em contato com seus irmãos. Isto é muito diferente de uma sessão no teatro, ou de uma viagem de avião, ou de ônibus. Estão todos juntos ali reunidos durante a viagem. Estão todos juntos reunidos durante a sessão no teatro. Comunhão, zero. O propósito é viajar. Na primeira hipótese, é ouvir música, ou alguma peça, alguma coisa. Na segunda hipótese, não tem nada no propósito de estar de alguma forma com as pessoas, interagindo com as pessoas com as quais eu estou viajando para aquele mesmo destino. Não tem nada a ver. Estão juntos, mas não tem comunhão. Imagine, agora falando na questão do online, de ver não presencialmente, e de mudar o costume de frequentar pessoalmente a sua igreja, porque está bem nutrido, considerando que esteja no aspecto puramente, como eu já disse, da exposição e da pregação da palavra e da aplicação. Onde está a comunhão? Essa desaparece. Totalmente. Totalmente. Deixa eu dizer, eu vou tirar o totalmente, sabe? Eu vou tirar a parte mais rica, mais forte. Porque nós tivemos, né, um ano, não sei se foi um ano, 6 meses de cultos online por causa da pandemia, né? Então a gente pode chamar de comunhão o que houve ali online com nossos hosts ali e tudo. Eu acho que sim. Eu dizer que é zero, que não houve comunhão nenhuma, eu não diria. Pessoalmente, eu não diria. Mas, irmãos, vocês passaram por isto. É pobre. É pobre.
muito pobre. Não, absolutamente não substitui. Especialmente quando a pregação, uma época não foi ao vivo, mas eu gravei tudo, não foi muito agradável pregar para uma parede, em momento nenhum. Várias vezes tive que pregar para a parede. Já soube de pastores que obrigava, não sei, né? Mas botava a mulher e os filhos, senta aí, eu tenho que ter uma plateia, assim eu não consigo pregar. Chamei, talvez até o Pet entrou aí, não sei. Né? Senta aí, que agora eu vou pregar, não consigo pregar para a parede. Eu consegui, achando muito ruim. Aí logo abriram um pouquinho as normas e permitiram vir gravar na igreja com a equipe de gravação. Aí foi um espetáculo, porque eu vinha para cá, e aí tinha 6, 7 irmãos ali, Sandra sempre vinha comigo, claro, e tal, e alguns outros poucos ali, então tinha uma plateiazinha ali, uns 8, 10, era um bálsamo espetacular, está olhando para os olhos de irmãos, pessoalmente, vendo as expressões deles, abraçando antes e depois, tendo aquela comunhão de fato. Não tem nada a ver com aquela da internet, que graças a Deus podemos lançar mão daquilo enquanto for necessário. Tudo bem, usemos a tecnologia, sem problema. Mas, irmãos, não substitui. Então, o crente deve estar sempre olhando para cima, buscando a Deus, ouvir a palavra dele. E para os lados, buscando os irmãos. A comunhão, ela aprofunda no conhecimento mútuo, coisa que a falta de comunhão não faz. Você fica conhecendo melhor os problemas dos irmãos e vice-versa. Ali, batendo papo, conversando, no nosso contexto aqui, em pé na fila, esperando o sanduíche, ou sentado em pé, ou sentado numa mesinha ali, ou aqui depois do culto, ou antes do culto. Espero que não durante, não é hora, né? Consolai-vos, pois, uns aos outros, nos diz Paulo. Consolando. Conhece melhor as fraquezas dos irmãos e vice-versa. Você expõe melhor as suas fraquezas, criando oportunidade para edificação mútua, como Paulo diz ainda em Tessalonicenses 1. Edificai-vos reciprocamente, como também estáis falando. Você conhece melhor os erros dos irmãos, os defeitos dos irmãos. E vice-versa. Pastor, esse vice-versa não precisava, né? Eu conheço os erros, os defeitos dos irmãos, mas o quê? E vice-versa. Vão conhecer os seus erros, os seus defeitos. Suportai-vos uns aos outros. Por quê? Porque estamos arrodeados de pessoas cheias de defeitos. E nós estamos contribuindo para ser mais um. Obviamente. Conhecer os erros dá oportunidade para exortar uns aos outros. Lá em Hebreus. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, e continua a passagem. Exortação. Essa exortação aqui desse contexto, viu? Não é do pastor, não. Não é do púlpito e não é no aconselhamento lá no gabinete, não. Exortai-vos, o que diz lá? Mutuamente. É valiosíssimo o tempo que o irmão diz, passo não. Assim não, meu irmão. Mas você fez assim. Irmã, não é bom não. Corrija isso. Quantos tipos de conversas dessas, até informalmente, eu acho que a maioria, informalmente mesmo, ocorrem durante um culto. O ambiente do culto, ou durante um domingo que estamos aqui 2 vezes, ou durante uma semana que estamos aqui 3 vezes, ou 4, se houver mocidade, ou casais, ou coisa assim. Não faça assim, não.
exortando uns aos outros, isso vale ouro. Você fica conhecendo mais as necessidades dos outros, as carências dos irmãos. E novamente digo, e vice-versa, criando oportunidade para a prática do amor e das boas obras, Hebreus 10, né? Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Aí vem o famoso versículo 25, eu devia até ter ido lá dessa vez para você riscar, riscar não, como é? Sublinhar a sua Bíblia. Ah, deve estar, né? Não deixemos de congregar-nos. Esse é o versículo mais forte do Novo Testamento sobre a necessidade dos crentes estarem se congregando. Não deixemos, que aqui é uma ordem mesmo, que não é só historicamente foi relatado que a igreja de Jerusalém perseverava na comunhão. Então, aqui é a ordem. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Ouvir a doutrina dos apóstolos, a doutrina da palavra de Deus, perseverando. 2, perseverando na comunhão uns com os outros. 3, perseveravam no partir do pão, que é a ceia do Senhor. Eu preguei aqui 1 ano, nos dias de ceias, sobre a ceia do Senhor. Então vocês estão bem instruídos, eu não vou explicar em detalhes. Vocês sabem o que significa a ceia do Senhor, que nós comemoramos todo mês e tudo. Mas eu quero lembrar um ponto básico. A ceia indica, ela mesmo prova, exterioriza a comunhão de que cada crente tem com o corpo de Cristo. Essa comunhão que acabamos de falar. No contexto, o corpo de Cristo é a própria igreja. Então, a ceia aponta para a comunhão dos crentes com Cristo, o cabeça, e com eles mesmos, crentes que são o corpo. Não na totalidade, claro, mas aquele pedacinho que é a igreja local, mas que pode ser e é apropriadamente chamada de corpo de Cristo. Então, a união é muito importante na hora da ceia do Senhor, pelo que está evidenciado ali. 1 Coríntios 10, Paulo faz uma pergunta interessante, versículo 16. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Olha a palavra. O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Não é uma passagem muito clara, assim, mas fica evidenciada a importância da ceia e que aponta para esta comunhão, da qual até nós falamos como sendo o segundo item. A rigor, este terceiro poderia até ser parte do segundo, no sentido de comunhão uns com os outros. 4 e último, perseveravam nas orações. O contexto aqui, óbvio, é em grupo. Não são as orações que cada um faz em casa. Jesus não apenas se referiu à oração em conjunto, mas deu muito poder a ela. Em Mateus 18, 19 e 20, em verdade também vos digo que se 2 entre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, se lhes há concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. O assunto é oração. Porque primeiro ele fala em concordarem a respeito de alguma coisa. A ideia de que estão conversando, praticando a comunhão, traçando planos. Aí depois ele diz, concordar a respeito de qualquer coisa que, porventura, pedirem, se lhes há concedida, mostrando claramente uma mini sequência aqui.
da igreja conversando, trocando ideias, traçando planos nesta comunhão, ou ao longo desta comunhão, ou até em momentos de comunhão até mais formais, de reuniões ou coisa desse tipo, concordando ali, conversando, traçando planos. Depois pede, submete ao Deus do céu. Nós gostaríamos de te pedir isso. Estamos achando que a nossa igreja precisa disso, precisa daquilo. Dá-nos, concede-nos isto, se for a tua vontade. Coloca diante dele a igreja como um todo. Muito importante isso. Perseveraram nas orações. Tiago 5,16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Ok, esta passagem não prova que essa oração é em conjunto aqui, mas é provável pelo contexto, de acordo com os estudiosos entendem, que se referia pelo menos também à oração em conjunto. Pode incluir orações particulares em casa, mas a oração em conjunto. Inclusive, observe no texto, né? Confessai os vossos pecados uns aos outros. Você não vai confessar o seu pecado em casa, sozinho. Então, para confessar uns aos outros, tem que estar presente. Tudo bem, hoje tem telefone, tem isso, tem aquilo, mas na época não tinha, e hoje uma confissão decente, eu acho que deve ser pessoal, né? Um pedido de perdão, um acerto de contas, é olhando nos olhos do outro. Olhando nos olhos do outro, conversando. Então a ideia aqui pressupõe irmãos confessando uns aos outros falhas e agressões e coisas desse tipo, e logo depois ele fala em orai uns pelos outros, dando a entender que sim, poderia ser a questão da oração em conjunto. Eu gosto de dizer que o culto de oração reúne a nata da igreja. Eu não estou dizendo que quem não vem aos cultos de oração é crente fraco. Não estou dizendo isso. Sei que muitos não podem vir por diversos motivos. Mas eu quero repetir, e não é a primeira vez que eu digo isso de púlpito. O culto de oração reúne a nata da igreja. Irmão, podendo, não falte ao culto de oração. Aliás, é com muita alegria que eu digo que essa igreja tem passado por uma experiência espetacular nas quartas-feiras de oração. Praticamente metade da membresia tem chegado aqui semana após semana para os cultos de oração. Nunca vi isto, desde que eu me converti. Geralmente é um culto menos participado, que tem menos pessoas, até pelo próprio horário e o dia da semana e tudo, com muitos têm dificuldade, como eu já expliquei. Mas, e eu não me perguntei por que a explicação. Eu sei que, de repente, ao longo de poucas semanas, tem praticamente dobrado o número de participantes nos cursos de oração hoje. O que está acontecendo hoje. Isso aí, e eu digo isso para a glória de Deus. E a nata está se reunindo e parece que a nata está ficando mais substanciosa. É um privilégio pedir a Deus, agradecer, louvar junto com os irmãos. Quero terminar com duas perguntas. Primeira, com relação à sua igreja, você é um crente visita ou um crente dono de casa? A visita está por pouco tempo, fica só observando, é servida e ainda está reclamando, às vezes, quando não gosta de alguma coisa. Casinha quente, né? Tu viu o doce que ela serviu para nós? Que ele é falsificado. O dono está sempre lá,
arruma a sua casa, tem interesse por ela, cuida de servir, de tratar bem as suas visitas. Como é que você se sente na sua própria igreja? Você é visita ou você é dono? Segunda pergunta. Se você vem pouco aos cultos, por que de oração? Cultos de oração. Tempo escasso, trabalho, preguiça, sono, costume, filhos pequenos. Procure vencer, se possível, esses obstáculos e tentar equacionar de uma maneira tal que você tenha a honra de vir aos cultos de oração. Por favor, venha aos cultos de oração. Estamos precisando terrivelmente da sua bela pessoa aqui conosco, para nos dar forças. Prefiro dizer assim, tenha a honra. Seja beneficiado em se encontrar conosco nos cursos de oração. Tenha um pouco mais de sabedoria, se é isso que está faltando. Se não for, não se aplica. Mas e se for, um pouco mais de vontade própria, de decisão, de necessidade de subir mais em Cristo. Eu não sei os seus casos, talvez você tenha motivos absolutamente justos, e muito provavelmente vários têm, acredito piamente nisto. Tudo bem, mas eu preciso mexer um pouco com os que poderiam estar aqui e não estão. Agora, citei vários motivos. Meu irmãozinho, se você não vem, porque acha que a igreja não tem nada a lhe oferecer, nos cursos de oração, é bom você mudar de igreja. Ou você mudar de atitude. De duas, uma. Se você pode chegar e você não vem, o motivo no seu coração é porque a igreja não tem nada a lhe oferecer no culto de oração, mude de igreja. Ou mude de atitude. Encerro com o Salmo 122:1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não venha quarta-feira próxima, que o pastor Mauro deu um tranca, deu um aperto lá em cima e tal. Não. É minha obrigação dizer o que estou dizendo aqui. Vocês sabem disto. Mas venha com alegria e peça a Deus que Ele dê esta alegria e dê força para vencer os obstáculos pequenos ou grandes. Se essa fosse a reação de cada membro desta igreja, na hora de ir a um culto, alegria, porque vou para a minha igreja. Que igreja seria esta? Que Deus nos abençoe. No próximo domingo, se Deus quiser, eu estarei pormenorizando mais com os versículos 43 a 47. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a aprender a importância do crente perseverar em qualquer área da vida, mas de uma maneira especial, como foi o objeto da nossa pregação e do texto, na reunião da igreja. Em se congregar com a sua igreja para esses motivos que colocamos aqui. Que o Teu Espírito Santo nos ajude e faça dessa igreja uma igreja altamente alegre, feliz, satisfeita em Cristo e altamente acostumada em se reunir. E ficar triste porque não pôde ir para aquele culto, ou talvez uma razão muito específica, muito especial, muito fora do comum, mas que na rotina é muito gostoso estar com os irmãos. Para ouvir a palavra, para orar, para participar da ceia, para estar juntos uns com os outros e orar uns com os outros. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém.